Olá, tudo bem com você? Hoje, aqui na sua melhor versão, eu vou entrevistar a profissional Vivian Boixá, que além de ser da área do direito, hoje ela impulsiona a autoestima das mulheres com Mega Hair. Eu sou a Teia Bessa e a partir de agora você tem encontro comigo aqui na sua melhor versão na RVC. Muito obrigada, Vivian. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer tê-la conosco Prazer aqui é na meu. sua melhor versão. Vivian, conta um pouquinho da sua história para as pessoas de casa, minha linda. Então, eu sou formada em Direito, advoguei por alguns anos, alguns 20 anos mais ou menos, mas eu já não me sentia mais feliz nessa área e decidi me dedicar ao ramo da beleza, né? E esse seu sotaque aí não nega, né? Que você é carioca da sou do gema, Rio né? de Janeiro. Sou carioca, nasci lá e vim morar aqui por conta do marido, né? Vim junto com ele a trabalho. Isso também foi um pouco a razão de eu ter passado para o ramo da beleza. É uma coisa que eu sempre gostei. E eu resolvi me dedicar aqui por conta das minhas filhas. Eu já não tinha mais tanto tempo para advogar por conta delas, elas eram muito pequenininhas, né? E eu não tenho família aqui, sou só eu e meu marido, minhas filhas. Então, eu tive que escolher entre ser aquela mãe presente em casa ou advogar, né? Que toma muito tempo da vida da gente. E com isso foi um incentivo para eu começar a fazer curso na área da beleza, né? Comecei fazendo como maquiadora, depois eu fui para design de sobrancelha e fui fazendo isso tudo até que eu cheguei no curso de cabeleireiro. E ali eu me descobri, coisa que eu já sabia que eu gostava há muitos anos, né? Foi só realmente um pontapé. E é incrível, né? Porque é uma área diferente de você estudar, né? Assim, essa questão Completamente do direito. diferente. Mas também não é, porque isso me ajudou muito com relação à minha comunicação, né? Às vezes a gente tem uma facilidade de falar por conta da faculdade que a gente fez, né? E é o caso do direito. O direito te ajuda muito com relação a isso. E isso me ajuda na comunicação com meus clientes, né? Eu digo que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. É verdade. E eu nunca vou deixar de ser advogada, apesar de não estar exercendo como eu exercia antigamente, mas é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, né? E a beleza só veio para alavancar um desejo que eu já tinha há alguns anos de me jogar nesse ramo mesmo, sabe? Porque eu sempre gostei muito. Eu usava minhas tias como minha cobaia, usava minha irmã como minha cobaia. E a única coisa que eu fiz foi realmente estudar, né? Resolvi estudar, me dedicar um pouco mais e assim eu fiz. E a vaidade, então, veio desde cedo na Desde sua vida, cedo, né? sempre gostei, eu sempre procurei saber mais sobre o assunto, porque eu sempre gostei bastante. É uma coisa que toda mulher, né, precisa. Você ainda é mãe de duas meninas, né? Duas meninas vaidosinhas também, adoro. E aí estimula, né? E é interessante porque, com certeza, você deve estar sempre estudando, né? Sim. Então, é algo que... Isso também, como a gente, no direito, a gente costuma estudar bastante, né? Eu acho que eu me acostumei com isso e hoje é o que eu respiro beleza, eu leio sobre beleza praticamente o dia inteiro, eu fico procurando as tendências, tendência em mega hair, tendência em ruivo, que agora virou minha nova paixão, né? Eu adoro o ruivo e eu estou me dedicando bastante a isso também. Nossa, que bacana. Ô, Vivi, agora me conta, quais são os tipos de mega hair que existem? Eu trabalho com 4 métodos. Temos a fita adesiva, temos o método que eu uso a costura no cabelo, temos a nanopele invisível, que é como uma fita adesiva, só que ela tem uma costura que fica invisível no cabelo. E temos também uma parceria com a Mermaid Hair, que são telas menorzinhas, específicas. Eu gosto muito dela para cabelo mais fininho, mais coisas, trabalhos mais delicados. Essas 4 a gente trabalha. E são só esses tipos que existem no mercado? Assim? Não, Quais são os tipos que existem também no outros métodos, como as laces, né, que são as perucas que você consegue disfarçar o cabelo dentro delas, que hoje em dia as famosas fazem muito, principalmente as americanas usam muito, né, a Beyoncé, então começou com isso. Mas a brasileira ainda não aderiu muito a essa técnica.
Talvez por conta do calor, o clima ser mais quente, né? Mas também é uma técnica bem interessante. Mas as que eu utilizo mais são essas 4. A costurada, a nanopele invisível e a Mermaid, que a gente faz uma parceria com uma empresa brasileira. Ela importa essas telas, são sensacionais as telas, são maravilhosas. Perfeitas. Para cabelos finos, então, são maravilhosas as telas. É o que você mais indica, então? Depende do cabelo. Cada técnica tem a sua indicação. Eu acredito que não consiga indicar uma tela da Mermaid, por exemplo, para uma pessoa com cabelo afro. Porque por ela ser uma tela muito fina, inclusive o cabelo ser menos áspero, ela não vai encaixar bem num cabelo mais afro. Mas também eu tenho o método costurado que funciona muito bem com esses cabelos mais cacheados, como as nossas negras, né? E aí assim a gente vai adequando uma técnica e outra, um cabelo mais fino, um cabelo mais liso, o que escorrega, o que não escorrega. A gente precisa realmente fazer uma avaliação e ver, para não haver dano no couro cabeludo, dano no fio, você não tracionar demais o bulbo, aquilo não desencadear uma queda, né? Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado por um profissional. Com certeza. E eu acredito que você se preocupa muito, né, com essa questão. Sim, por isso que a gente precisa sempre estar atualizando os cursos, sempre estar estudando, sempre estar lendo a respeito de queda de cabelo, alopécia, tentar entender o tipo de couro cabeludo que essa pessoa tem para poder utilizar realmente o método adequado. Certo, Vivian. Vivian, guarda a informação. Agora vamos fazer um breve intervalo, mas logo nós voltamos com mais sua melhor versão. Hoje, na sua melhor versão, estamos falando com a Vivian Boixá. Ela está trazendo as informações sobre Mega Hair. Vivian, agora eu gostaria que você falasse para as pessoas de casa como que funciona o protocolo que você desenvolveu de Mega Hair, Vivian Boixá. Então, como eu havia falado no bloco anterior, a gente faz uma avaliação específica no cabelo, no fio dessa cliente, avalia bem o couro cabeludo, o tipo de cabelo, e ali a gente questiona a cliente o que ela quer, se ela quer um cabelo mais liso, mais maleável, se ela prefere um cabelo que tem algumas ondas, algumas coisas assim. Lógico, levando em consideração o fio da cliente, adequa a cor, né? Mas sempre preocupado com não danificar esse cabelo, não danificar esse bulbo, não ter queda em função de tração. E o protocolo visa justamente isso, visa essa adequação das telas, do tamanho das telas, da posição das telas. Não é um método engessado. Cada cabeça pede uma formação de camadas. Então, a gente vai adequando isso justamente para utilizar menos peso possível, né? Encaixar bem na cabeça da cliente e funcionar para ela de uma forma que ela consiga chegar em casa e secar o cabelo, consiga manter penteado, consiga manter hidratado, sem necessitar de um profissional permanentemente. Entendi. Nossa, assim, a gente parece que é uma coisa difícil de fazer, né? Mas não, Na verdade, é tranquila, é um método bacana, funciona muito bem. A gente tem tido ótimos resultados com relação a isso. A gente tem tido clientes que fazem esse método com a gente, essa técnica, elas voltam falando do benefício do cabelo crescendo, do crescimento do cabelo, que ela tem percebido o cabelo com mais saúde, o cabelo cresce com mais saúde, porque simplesmente você consegue camuflar dentro do Mega Hair os danos que, por acaso, umas luzes tenha causado, processo químico tenha causado. Então, você consegue camuflar dentro do Mega Hair alguns danos que esses processos causaram. Então, você consegue deixar o cabelo crescer
sem você perceber que o cabelo está muito danificado, sabe? Entendi. Isso que eu ia te perguntar agora, e na transição capilar? Então, ele é importante? Muito, funciona na muito transição bem. capilar, né? Ele funciona muito bem porque ele justamente camufla essas falhas, esses danos que por acaso um processo químico possa vir a causar. Mesmo um alisamento, muitas vezes você tem um alisamento numa cacheada e ela quer justamente passar pela transição para voltar a ser cacheada. E a gente consegue fazer com que ela volte com o cabelo cacheado com o próprio Mega Hair, né? E ela vai deixando esse cabelo crescer sem a necessidade de ficar com aquela parte ondulada e a parte lisa na ponta. Ela mantém o comprimento, mantém o volume com o Mega Hair, a gente consegue tirar o dano liso dessa cacheada e ela consegue fazer a transição deixando o cabelo crescer. Ô, Vivi, é interessante, as mulheres elas acabam ficando viciadas, né? Em Mega Hair. Quem coloca uma vez não consegue tirar. É um volume bacana, é um comprimento legal, você pode escolher o comprimento que você quer. Eu tenho cliente que tem 2, 3 tipos de Mega Hair. Verdade. Porque ela coloca o Mega Hair, num dia ela quer ser loira, aí a gente consegue fazer a transição do cabelo dela para o loiro ou faz mesmo só nas pontas para encaixar no Mega Hair, a gente consegue fazer um ombré nas pontas loiro. Aí no outro dia ela quer voltar a ser morena, aí ela tira aquelas pontas loiras e encaixa o Mega Hair moreno, aí fica com o cabelo longo, mas sempre com o cabelo dela bem saudável, né? Isso é que é interessante, a gente consegue um comprimento e consegue um volume com o Mega Hair sem o dano para o seu filho. Quem quer, então, causar um impacto, né? Sim, total. De mudança, total. então é uma técnica muito interessante. Bastante, bastante. Fazendo a avaliação correta e a adequação certa do Mega, não tem problema nenhum, não existe dano ao fio. Então, assim, você falou que, pelo que eu entendi, então qualquer pessoa pode fazer, então? Sim, passando pela avaliação, qualquer pessoa pode fazer. E como que é feita essa avaliação? Ela vai lá no salão, ao nosso encontro, ali a gente vê como está o couro cabeludo dela, se está um couro cabeludo saudável, se a gente consegue botar um pouco de peso naquele cabelo, porque é um peso que a gente utiliza naquelas telas. E ali a gente faz a avaliação, vê se realmente a gente vai conseguir aderir essa tela no cabelo da cliente, e aí a gente vê o melhor cabelo, o melhor método, ali a gente faz toda a adequação para a cliente. E é algo simples, assim, a cliente... Muito simples. 10 minutos a gente já conversa a respeito do método. Na própria cadeira? Na própria cadeira, sem problema nenhum. Você consegue avaliar. 10 minutinhos, aí a gente adequa tudo, conversa com ela, vê o que ela de fato quer, porque não adianta eu colocar aquilo que eu acho que fique bem, sem que ela goste, né? A gente adequa isso, o que fica bom, o que não prejudica com o que ela gosta, já prepara toda a tela e na próxima visita a gente coloca. Ô, Vivi, e como que foi que surgiu, assim, essa paixão por Mega Hair? Foi a primeira coisa que você... Foi mais ou menos imediata. Eu ainda estava no curso, né, e estudando sobre várias coisas, eu vi uma profissional de São Paulo aplicando um método costurado. E ali eu vi que a pessoa estava com o cabelo com as pontas bem feias, bem ralinhas, e ela conseguiu recuperar a autoestima dessa cliente dela pelo simples fato dela usar uma tela preenchendo essas pontas. E o cabelo dela ficou sensacional. E isso me deu a ideia de criar realmente um protocolo para essas pessoas que querem ter a autoestima renovada e sem precisar fazer muita coisa. Porque é simples, é só você encontrar o profissional que consiga adequar isso, né? E a cliente sai assim vibrando de dentro do salão. E isso é o que mais me apaixona na minha profissão, sabe? Enche os olhos, então. Eu fico assim apaixonada de ver as mulheres saindo do salão satisfeitas com o trabalho que a gente faz, sabe? Não tem nada que pague a alegria de você olhar para uma cliente e ela, de fato, perceber que está satisfeita com aquilo que você fez, que ela está se sentindo melhor, que ela está mais feliz, que ela está se sentindo mais bonita, sabe? Nossa, imagino. A satisfação que dá, né? Realmente Sim. É a transformação, né? É a transformação. É isso que traz a graça para a nossa profissão, né? Você trazer essa autoestima de volta para essa cliente. Nossa, imagino como que isso
deve realmente encher seu coração de alegria. Vivian, muito obrigada pela informação. Agora nós precisamos fazer mais um intervalo e logo voltamos com mais sua melhor versão. Estamos de volta com a sua melhor versão e hoje estou aqui com a Vivian Boixá dando uma aula sobre mega hair, né, Vivian? Isso aí, mega hair é vida. É vida, né? Ô Vivian, e essa questão, né, muita gente tem receio de fazer mega hair por conta de parecer um pouco artificial, né? Eu queria que você desmistificasse. Não, isso. Mega hair é bem feito, bem colocado, com um produto de qualidade, cabelos bons, não tem por que ter medo da artificialidade dele. Se você colocar um cabelo, uma tela bem colocada, na posição correta, do jeito que ela tem que ficar, não vai nem aparecer, é imperceptível. É imperceptível. O cabelo adequando a tela, o mesmo tipo de fio, a mesma cor, esconde completamente, não tem por que ter medo. Não precisa ter medo aí em casa que vocês vão ficar apaixonadas. O dia que vocês colocarem a primeira vez uma tela, vocês nunca mais vão querer saber de ficar sem mega hair. Né? Todas voltam e apaixonadas e o cabelo vai crescendo e a gente vai cada dia adequando mais a tela. A primeira vez que a gente coloca, dá uma destoadazinha. Aí conforme a cliente vai lavando e vai escovando, os fios vão entrando, vai adequando, vai ficando perfeito e não tem falha, não existe falha, não tem erro. Quando Depende é bem feito, quando tem o método correto. E da qualidade dos fios. Isso. Porque muitas vezes você fala, eu uso cabelo brasileiro. Mas nem sempre você precisa usar um cabelo fino em você. Né? Muitas vezes o seu cabelo é um cabelo mais espesso, é um cabelo mais pesado, é um cabelo que precisa de outro tipo de fio. Às vezes, eu fico vendo, às vezes, as pessoas procurando por fio brasileiro. Não necessariamente o fio brasileiro, ainda que mais caro, seja o produto adequado para você. Muitas vezes a gente encontra uma certa resistência das clientes até em relação a isso. Né? Eu quero um fio brasileiro. Eu acredito que elas nem saibam o que seja um fio brasileiro. Porque se fosse todo fio brasileiro, fosse liso, fino, a gente estava careca hoje, porque não ia ter cabelo para suprir tanto, né, o tamanho do mercado. Mas existem inclusive, fios... o mega hair, ele é feito por fios naturais mesmo? Fios naturais. O mega hair que a gente trabalha é feito com os fios naturais. Existem os orgânicos, que são artificiais e tudo, mas o que se adequa e o que realmente traz benefício para a saúde do seu cabelo é o fio natural. Porque ali você não vai querer alisar ele o tempo inteiro, não vai querer, porque você já vai estar com o seu cabelo pronto, sabe? Como o fio é um fio muito tratado, é um fio hidratado, nutrido, você não vai ter preocupação com esse cabelo. É só você lavar, secar, você pode modelar, você pode fazer o que quiser, lógico, utilizando os produtos, se preocupando sempre com a temperatura do seu equipamento. E isso faz com que o cabelo já se adeque automaticamente àquilo que o seu fio, né, resiste. Então, artificialidade no método que a gente propõe, nunca, não existe. É bom saber. E Vivian, como que funciona então a manutenção do mega hair? Sim, existem métodos que a gente precisa fazer uma manutenção com intervalos menores. O de fita adesiva, normalmente, a gente indica de 30 a 45 dias. Por quê? Primeiro porque essa cola da fita adesiva, ela dá uma descolada, ela pode começar a embolar alguns fios nessa cola,
E para não ter um prejuízo para o seu cabelo, a gente indica que seja feito de 30 a 45 dias. Com um crescimento, depende também do crescimento da cliente. Se a cliente tiver um crescimento um pouco mais demorado, pode ir até uns 60 dias, no máximo. Até porque já começa a incomodar mesmo a cliente, porque a tela vai descendo, vai batendo na orelha, né? O método costurado, ele é um método que ele aguenta um pouco mais a manutenção. Pode ser de 60 até 90 dias. Você consegue ficar com a costura ali. Principalmente o tipo de costura que a gente faz. É uma costura imperceptível, ela fica próxima à tela, não tem tração no fio. Então ela desce juntinho. Ela vai descendo com o crescimento do cabelo. E ali, como ela não tem nenhuma cola, nada, nem nada que crie uma resistência, o fio não fica embolando na raiz, né? Então não tem prejuízo nenhum para o fio. Basta tirar aquela tela, a gente desembola o que tiver porventura embolado, refaz a altura da costura e está certo. Fica até uns 90 dias. Essa técnica de costura eu indico mais para quem tem o cabelo um pouco mais grosso, que resista um pouco mais, porque vai mais um peso, que é o peso da linha e o peso dos pontinhos onde entram a costura. Certo. Ô Vivian, e agora eu gostaria que você desse uma dica de autoestima para as mulheres de casa. O que você poderia falar para elas? Se amem, antes de qualquer coisa, se amem. Gostem do que você está fazendo. Admirem cada passo que você der na sua profissão, quer seja na sua profissão, quer seja na sua vida pessoal. Muitas vezes a gente pensa muito nas mulheres que trabalham fora de casa, né? E as mulheres mães que ficam em casa com seus filhos, as donas de casa, a gente meio que deixa elas de lado. Se amem, independente do que você faça com a vida de vocês, se amem antes de qualquer coisa, que o resto flui e o resto vem junto. E a cada vida tem um significado importante, né? Sim, sim. Ninguém é melhor e nem menor do que ninguém, né? Não, de jeito nenhum. E cada um tem a sua beleza, Sim, né? Sim, cada um tem o seu valor. Isso. Nossa, Vivian, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por esse aulão sobre Mega Hair. Eu que agradeço, eu fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho, né? E que a gente consiga sempre uma ajudar a outra, Sim. né? Dar as mãos com relação à autoestima. E a gente sabe como está difícil hoje em dia, né? Viver nesse mundo aí complicado, essa correria que muitas vezes não dá muito tempo da gente fazer muita coisa. Mas a gente está junto nessa. Verdade. Muito obrigada. Que Deus continue usando a sua vida para levar, né, outras mulheres para a sua melhor versão. Amém. Muito obrigada mesmo. E agradeço você de casa também por esse tempo aqui conosco. Agradeço a Deus por mais esse dia. E é isso aí. Nos encontramos sempre na sua melhor versão.